Então, vamos dar sequência no nosso módulo 4. Então agora a gente vai direcionar mais para projetos de forma mais efetiva. Então no exercício anterior, né, vocês já tiveram então, digamos assim, uma amostra, né, a partir do projeto aquele do mobiliário, do RAC. E agora a gente vai entrar mais em ambientes, tá, gente? Então para isso inicialmente eu vou trazer então algumas considerações iniciais aí, tá? Então primeiro algumas definições, né? Então basicamente o que é o projeto arquitetônico. Tá? Então ele vai trazer então basicamente aqui, né, os passos normativos, então para você planejar, né, de forma formal um edifício qualquer, tá? Então eu tenho toda a parte de regulamentação aqui, né, a partir das normas técnicas e também pelo código de obras, que deve ser específico aí de cada local, tá? De maneira geral eu tenho 3 fases aqui, tá? Só para poder, enfim, trazer isso para vocês inicialmente, né? Um estudo que é preliminar, então tu vai verificar aqui a viabilidade então de um programa, né, e do partido arquitetônico, né, para te poder definir então o que vai ser adotado, então para poder apreciar e aprovar. Isso pode servir então a consulta prévia depois para você aprovar também em órgãos governamentais, então, tá? O anteprojeto, que é a definição do partido arquitetônico dos elementos construtivos aqui, tá? Então aqui tu já considera então os projetos complementares, né, estrutura, instalações, etc, tá? Então basicamente aqui o projeto deve receber a aprovação final do cliente e dos órgãos oficiais, tá? Para te poder, enfim, dar encaminhamento aqui na contratação da obra. E depois eu tenho o projeto executivo, tá? Então aqui já tem de forma mais direta, né, todas as informações necessárias aqui para você executar a obra, né? E tudo que é tipo de serviço que vai estar inerente à mesma. Tá? Então aqui esses são os 3 grandes grupos que eu tenho, enfim, a partir de um projeto desse tipo. Aqui eu coloquei para vocês, então, só para poder exemplificar, né? Então aqui tá os meus 3, tá, gente? Coloquei então o que eu tenho em cada etapa, né? Tá? Para a gente poder fazer uma relação com os projetos aí, né? O que eu preciso ter, então. Tá? Vou começar então com a situação e com a locação aqui, né? Tá? Então a planta de situação, gente, o que é uma planta de situação? Ela demonstra a localização do terreno, tá? Na quadra onde ele está situado. Então aqui eu botei só um exemplo para vocês, ó. Tá? Então aqui está em destaque justamente aqui, né? Onde que vai ser trabalhado, digamos assim, né? Tá? Então isso pode estar em diferentes projetos, digamos assim, né? Ou tá até no mesmo projeto, claro, vai depender da escala aí, né? E do tamanho da prancha, é óbvio, né, gente? A planta de locação aqui, ou localização, então ela vai demonstrar a localização da obra, né, dentro do terreno. Então, ó, cada vez tu vai aprofundando mais, né? Com seus respectivos recuos frontais e laterais aqui, tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Tá? Então aqui eu consigo verificar, né, que é um projeto residencial, no caso aqui, né? Tá? E está dentro deste terreno aqui, tá? Depois, então, aqui eu já tenho em outro momento já, né, as plantas, os cortes e fachada, tá? Basicamente aqui. E depois as plantas, cortes e fachadas, mas também aqui eu já levo para um desenho mais instrumentado, tá, gente? Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui, né? Tá? Então aqui só para poder exemplificar, né, gente? Então aqui eu tenho meu projeto, né, minha casinha aqui, né? Tá? E aqui eu já tenho então os meus detalhamentos, tá? Ó, tem uma elevação lateral, aqui uma direita, né? Tá? Aqui no caso ó, tem um corte longitudinal, tá? Tem a elevação principal ou a fachada, né? Tá? Que seria a minha vista frontal, dá para dizer aqui, né? Tem um corte transversal, então aqui ó, tem os 2 tipos de corte para poder mostrar. E eu também tenho a planta baixa, né, gente? Tá? Então, claro, ele está fazendo uma para cada pavimento, no caso aí, né? Aqui para mostrar para vocês também um exemplo, né, gente? Então eu tenho aqui a partir da planta baixa, né? Tenho as marcações dos cortes, tá? Então tá aqui os cortes efetuados, né, gente? Ó. Lembrando que corte, né, traço e ponto. Eu tenho indicativo, então, né, do tipo de corte que é, enfim, né, qual que é o corte.
e sempre vou botar a flechinha para mostrar então para onde que eu vou estar olhando, né? O que que eu vou enxergar, tá? Então aqui está o segundo corte, digamos assim, né? E aqui eu tenho a representação da fachada, tá? E além disso, nesse caso aqui eu trouxe uma planta de cobertura, né? Então, pegando este exemplo aqui, né? Então eu consigo trazer essas informações, né? Tá? Então olhem aqui a planta baixa principalmente, né? Então essa planta baixa, né, gente? Como é que eu consigo definir ela para vocês, tá? Ela é uma vista ortográfica, ela vai ser seccionada, então, né? E feita em cada pavimento, como eu estava comentando antes. Para isso eu vou fazer um plano horizontal imaginário, né, gente? Tá? Então tá aqui, a gente consegue perceber pelo quadrado que eu fiz aqui, né? Normalmente em uma altura entre as vergas das portas, né, e os peitoris das janelas. Então é justamente nesta posição aqui, tá? Geralmente aqui é 1,50 m aqui, tá? A proporção da edificação acima do plano do corte ela vai ser eliminada, tá? Então eu vou tirar fora aqui, digamos assim, né, a parte superior, e eu vou representar o que um observador imaginário, né, posicionado a uma distância infinita, veria então ao olhar do alto essa edificação cortada. Então basicamente isso que é uma planta baixa, né, gente? Tá? Então a gente consegue perceber aí, né, em diferentes projetos, né, para a gente conseguir ter essa leitura, né, do seu interior. Algumas escalas então mais utilizadas então para esse tipo de representação, né, gente? Para casa aqui, ó, 1 para 50, para prédio aqui, claro que vai variar bastante, né, gente? Mas ó, geralmente 1 para 100, 1 para 125, tá? Agora aqui para planta de localização, ó, 1 para 200, 1 para 250, tá? E na situação é bastante variável, como eu comentei ali bem no início, né, quando eu estava explicando para vocês a definição, tá, pessoal? Muito bem, tá? Indo aqui então para uma terceira parte, né, gente? Olha já a quantidade de coisa que eu tenho aqui, tá? Eu tenho os detalhamentos, tenho o memorial justificativo, tá? Tenho a discriminação técnica, tenho documentos a provar, então como eu estava comentando antes. Tenho a lista preliminar de materiais, tenho a lista dos materiais e também tenho as especificações, tá, gente? Então, começando com os detalhamentos aqui, né? Eu botei para vocês os principais, tá, gente? Ó, as vedações, então, que são as nossas paredes, tá? A estrutura, então, os pilares, tá? Com relação a aberturas, né? As portas e as janelas, tá? Vou verificar também a circulação, tá? Depois, algumas notações, então, aqui, ó. As cotas, tá? Colocar a escala. Então, nesse caso aqui, eu tinha sugerido para vocês aqui uma, né? Mas é óbvio que vai depender do tipo de projeto que vai estar sendo feito. Os títulos, né? E as áreas dos compartimentos. Então, a gente consegue perceber aqui, né? Então, ó. Aqui é a sala de estar. Muito bem. Aqui é o hall, tá? Aqui, ó, a projeção do telhado, por exemplo, ó, tá tracejado, né, gente? As rachuras do piso das áreas molhadas, então para você identificar. Então aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que é a entrada da casa, né? Então ela é uma parte externa, tá? Então ela tá com essa rachura diferente aqui pro piso, tá? Equipamentos, aí claro, ele vai variar bastante, mas no caso aqui eu tenho dentro do lavabo, né, gente? Tem o vaso sanitário, tá? Indicação de cortes, então como a gente estava vendo ali, né, nas definições anteriores, né, aqui eu consigo ver só um pedacinho, né, eu peguei só um cantinho da planta aqui para mostrar, né, as dimensões das aberturas e dos vãos, tá, depois as especificações de materiais, então são todas informações aí que são importantes dentro desse tipo de projeto, tá, então eu vou ter que considerar tudo isso, né, minha gente. Com relação às paredes, por exemplo, inclusive eu posso detalhar, né, como é que vai ser feita essas paredes aqui, né, gente, ó, como é que vai estar sendo sobreposto aqui os tijolos, tá? Se for o caso, enfim, né, tá? Ó, se for uma parede a meia altura, por exemplo, né, eu vou ter que indicar com um traço médio, tá? Metade da espessura do traço grosso, basicamente é isso, né, tá? Por que isso? Porque eu tenho uma parede que vai ser alta aqui, nesse exemplo aqui, né? Só para poder ilustrar, né, minha gente? Tá? Então ela tem que ser indicada com um traço mais grosso, né? Tá? Ó, a letra H minúscula é usada para indicar a altura, então, por exemplo, né? Tá? Então, só para poder diferenciar, né?
vamos dizer que eu tivesse uma muretinha aqui, né, dentro da parte interna, dentro dessa planta baixa aqui, né. Então eu tenho que mostrar isso graficamente, que eu tenho essa diferença, tá? Com relação às espessuras, gente, o que é usado? Assim, eu botei assim um mais comum, né? A parede interna geralmente com 15 centímetros e a parede externa com 20 centímetros, tá? Depois, ó, com relação a portas e portões, né? Então eles são desenhados, né, sempre representando as folhas da esquadria, né? A gente vai poder indicar, né, para onde que vai abrir a porta, tá? Então, janelas também, né? Com as linhas auxiliares, tá? Então, sempre eu vou tentar especificar esse movimento, como eu estava dizendo, né? Tentando mostrar o espaço que está ocupado também. Aí vocês podem utilizar gabaritos específicos, no caso, aqui se for desenho manual, né, gente? Eu sei que o pessoal me perguntava, acho que foi até agora no início da disciplina, quando a gente estava presencial ainda, né? Com relação aos gabaritos, se ia precisar gabaritos, né? Então, assim, eu tenho gabaritos específicos no caso, né? Para também trabalhar a questão de aberturas, mas, enfim, dá para fazer de forma manual, né? Com outros instrumentos, né? Mas eu também teria essa possibilidade se eu quisesse, tá? Aqui eu tenho a questão do marco, né? A gente tem que cuidar disso também, né? Geralmente 3 a 5 centímetros, né? O que está em volta aqui da minha porta, né? Eu tenho que considerar, tá? Aqui eu botei para vocês também alguns exemplos, né? Tá? Então, ó, portas que ligam compartimentos sem diferença de nível. Então, olha só. Então aqui eu não tenho nenhuma linha aqui, ó, porque eu estou no mesmo nível, né? Então estou trocando do, digamos assim, de um ambiente para o outro, tá? E eu estou mantendo o mesmo nível. Aqui, ó, o segundo, portas que ligam compartimentos com diferença de nível, ó. Então, ou seja, né? Um está mais alto que o outro aqui, né? Então eu vou ter que desenhar a linha, né, para dizer justamente isso, né? Portas também com soleira, né? Quando eu tenho um nível diferente do piso, então eu indico isso também, tá, gente? Então aqui só para poder ilustrar para vocês. Além disso eu tenho a boneca aqui, ó, que é aquele espaço que eu tenho aqui, ó, atrás da porta, geralmente, tá? É para conseguir então abrir a porta aqui, né, para ela não bater na parede, né, para ter o espaço para maçaneta, por exemplo, também, né? Tá? O mínimo aqui é 10 centímetros, né, gente? Tá? Então a gente também tem que verificar isso dentro dos projetos. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos só também de aberturas, então, né? Então dependendo do tipo de abertura que eu tiver, né, eu vou ter representações específicas, tá? Então aqui é de abrir, né? Então no caso pivotante, né, com eixo lateral, né? Então aqui é a nossa porta mais comum, né? A pivotante com eixo central, então olha só, eu fiz o tracejadinho ali para indicar o movimento, né? Tá, ó, decorrer aqui o externa ou interna, tá, gente, ó. A interna, ó, pode ver, ela entra para dentro da parede, ó. Tá? E a externa ela vai correr sobre a parede, então eu tenho que mostrar isso, né? As pantográficas aqui, ó, aquelas que dobram, né, gente? Tá? Também tem a sanfonada, né, outro modelinho aqui, né? Tá? Então eu tenho que representar isso para poder deixar claro, digamos assim, né, dentro do meu projeto aí, né? Para quem for, enfim, utilizar aquele projeto como referência, tá? Com relação às janelas também aqui, ó, tá? Aqui já vai depender basicamente da escala que vocês vão estar trabalhando, tá? Então no caso aqui, ó, para escalas inferiores a 1,50, por exemplo, né? Tá? Então eu vou desenhar só uma linha, tá? Então ó, a esquadria no caso está aqui, né? A estrutura e eu tenho parapeito, né? Então basicamente é isso que eu desenho, tá? Se eu tiver então com a escala 1/50, de repente eu já consigo trabalhar com duas linhas aqui, tá? Aí, cara, dependendo da minha situação aí, né, quanto mais visível, né, quanto mais eu conseguir demonstrar a partir da minha escala, aí eu vou detalhando mais essa janela, né, gente, ó, tá? Então aqui, já fiz aqui diferente já, né, o meu parapeito, ó, já botei um detalhezinho para fora, tá? Aqui eu estou indicando já as folhas aqui, ó, consigo ver que tem duas folhas, tá? Então tudo vai depender da escala para vocês fazerem esse detalhamento ou não, né? Então tem diversas maneiras de eu trazer essa informação para dentro do projeto, né? O importante é verificar, é claro, né, qual que é a melhor maneira de eu trazer, né, e trazer essa informação, né? O que eu não posso é omitir, né, gente?
tá? Aqui outros exemplos para vocês, agora pegando só a questão das escadas também, né, gente, ó. Escadas em 2 lances, tá? Ó, escada caracol, tá? Em lance único aqui, né? Tá? Esse corte aqui está indicando justamente porque eu tenho, né, o segundo andar aqui no caso, né, gente? É essa troca de pavimento, tá? Ó, com armário embutido no caso aqui, ó, tá? Ó, tá um armário embaixo, ó, porque tá um tracejado aqui, ó. Tá com o armário embaixo da escada. Com lances paralelos no caso aqui, tá? Ó, com abertura acima, ó, tem uma abertura lá, né, gente? Tá? Aí também aqui, ó, as partes dos degraus, né, pessoal, ó. Então, basicamente eu tenho aqui, né, o espelho, tá? Tenho a base e tenho aqui o bossel, tá? E aqui algumas indicações para vocês, ó, de medidas aqui, tá, gente? Ó. Aqui eu só botei para poder ilustrar, tá? Eu tenho normas específicas aí também para poder fazer escadas aí, né? Tá? Depois, é claro, né, quem precisar a gente pode, né, indicar algum material de forma mais direta, né? Os próprios livros também que estão na bibliografia aí vocês vão ver referências, né, para projetos arquitetônicos, então, né? Então vocês vão ver assim diferentes tipos de representações aí, né? Então vai depender muito da necessidade de vocês também, tá, gente? Então, outra possibilidade aqui são os pisos, né, gente? Então, em planta baixa aqui, né, os pisos são apenas distintos aí, em comuns ou impermeáveis. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, gente? Não tem como a gente ficar detalhando assim a partir do acabamento específico de cada revestimento, tá? Nem é essa a intenção, tá? O importante para mim é justamente trazer esta distinção aqui, tá? Então, o impermeável, né, são representados apenas nas áreas molhadas, como eu estava comentando antes ali, né? Então, áreas que têm equipamentos hidráulicos, sacadas, varandas, etc, tá? E o tamanho do reticulado aqui também constitui uma simbologia, tá, gente? Como eu estava falando antes. Ele não tem nada a ver com o tamanho real, então, das peças aqui, né? Tá? Então, uma coisa que vocês podem fazer aqui é, de repente, criar uma legenda, tá? Ou coloca de repente uma especificação ali, né? Coloca um númerozinho, enfim, né? E aí faz um detalhamento, né? De repente alguma parte da prancha, pode fazer tipo uma legenda e trazer de repente até a imagem do próprio piso real, né? Enfim, tem diversas maneiras de fazer isso, tá? Mas não se preocupe em fazer então essa representação aí fiel do piso específico, digamos assim, né? Porque não é necessário, tá? Aqui só para poder ilustrar, né, alguns equipamentos fixos, tá, gente? Então, vaso sanitário, lavatório, né, balcão com pia, né, tanque, chuveiro, tá? E aqui eu tenho então já um exemplo para vocês de projeções também, né, conforme eu também tinha mostrado ali numa das plantas anteriores, né? Então eu tenho diferentes também necessidades com relação às projeções, tá? Então aqui eu coloquei, por exemplo, tem uma iluminação aqui, né, tá? Com uma zenital, né? Então, para poder mostrar, então aqui vai entrar então a minha luz, né, tá? Aqui seria a projeção, por exemplo, de um reservatório de água, né? Projeção de degrau, né, acima do corte aqui, né? Então, no caso da escada, a projeção da cobertura, eu acho que era esse o exemplo que eu tinha chamado a atenção ali anteriormente, enfim, eu tenho diferentes necessidades aqui, né, gente? Depois também com relação a gesso, né, por exemplo, né, colocar algum acabamento diferenciado, rebaixar o teto, enfim, né, para poder colocar iluminação, enfim, ou até identificar também o tipo de iluminação, pelo menos o posicionamento, né, das luminárias, né. Então assim eu posso ter diferentes necessidades aqui de acordo, enfim, com o tipo de projeto que eu vou estar fazendo. Aqui para vocês também trazendo um pouquinho da questão de anotações, tá, gente? Ó. Então as dimensões das aberturas, né? Então como é que eu devo colocar isso, né? Tá? Então identificação dentro da planta aqui inicialmente. Então eu tenho aqui, ó, sempre a largura e a altura, tá? Então aqui no caso da minha porta e aqui o exemplo da janela, né? Então eu vou ter a largura vezes a altura e eu tenho embaixo aqui a altura do peitoril. Tá? Então não precisa ficar colocando cotas específicas, gente, para a porta, para a janela, tá? Eu vou colocar, enfim, esse tipo de anotação,
tá? Já vai estar subentendido no caso aqui que eu estou me referindo a estas medidas aqui, tá? Uma outra possibilidade seria fazer a indicação, então, a partir de um quadro aqui também, ó, que eu acho até mais interessante, para não ficar tão poluída a planta baixa, ó. Tu coloca algum tipo de nomenclatura aqui, tá? Então, para poder identificar. E aí depois você vai colocar essa informação dentro do quadro. Então, como eu estava citando antes, né? Poderia ser o mesmo exemplo ali para a questão dos investimentos, tá? Então fica mais fácil, né, para vocês trazerem a informação, digamos assim, de forma mais organizada, né? Fica mais claro, né? Inclusive aqui está trazendo a questão das quantidades também, ó. Tá? Ó, o tipo de porta que é, então assim, ó, é mais visível isso, enfim, né, tá? Fica mais fácil para poder passar essa informação, né, e evitar qualquer tipo de erro de interpretação, digamos assim, né? Também, então, assim, ó, com relação aos títulos aqui, né? Então eu estava também chamando a atenção anteriormente, né? Ó, coloquei, ó, sala de estar, né? Eu tenho que trazer também a área desse compartimento, tá? Então no caso aqui, ó, 18,30 metros quadrados. E eu estou indicando também o tipo de piso, ó, nesse caso aqui o piso de madeira, né? Então é uma informação básica que eu estou trazendo para dentro da minha planta baixa. Aqui também para poder especificar para vocês, né? Ah, eu tenho diferentes tipos de acabamentos aqui, né? Então é outra questão que eu poderia me utilizar então num quadro, tá? Então aqui, ó, no hall, ó, vou trabalhar com no piso, ó, com cerâmica, tá? E vou trabalhar também na parede com pintura, no caso ali, né? Já o teto aqui, né, vai ser um forro de madeira e assim por diante, né, gente, ó. Então, claro, depois eu poderia botar observações aqui, ó, tá? Então fica mais organizado, fica melhor para conseguir, enfim, entender, né, o que está sendo proposto para aquele espaço, né? Então, assim, como eu disse antes, né, tem diferentes maneiras de eu trazer essas informações para a planta baixa, né? Então, de alguma maneira eu tenho que trazer. O que eu não posso é não deixar de trazer informação, tá? Os níveis, então, né, eu comentei antes ali nos exemplos das portas, tá, gente? Então, os níveis, ó, são essas cotas altimétricas, então, dos pisos. Então, sempre em relação a uma determinada referência de nível, tá? Então, geralmente eu vou partir então, do zero, né, gente? Então, vamos partir do zero, então, que seria o nível da rua aqui, né, no caso, né? Tá? E aí eu vou colocar, então, basicamente esse símbolo que está aqui, né, gente, ó. Tá? Esse símbolo. E aí eu vou indicar, tá? Ele vai estar acima, então eu vou colocar o mais aqui, né? E quanto que ele vai estar acima, ou vou colocar o negativo se ele está abaixo, ó. Então nesse exemplo que eu coloquei aqui no lado, eu tenho mais 0,30, ou seja, né? Tá 30 acima então do nível 0 ali no caso, né? Tá? Então é importante também trazer esse tipo de informação quando eu tenho diferenças então altimétricas aqui, né, com relação ao meu piso. Tá? Também posso indicar também aqui, né, gente, qual que é as direções, né, onde é que está o norte, tá? Então eu posso trazer isso para dentro da prancha. Claro que aqui eu botei para vocês só o extrato da norma, né? Se vocês fossem fazer isso, né, com um método mais convencional aqui no caso, né, tá? Mas não é necessário fazer assim, né, gente? Ainda com nanquim, enfim, aqui, né, tá? Mas só para indicar, né, eu sempre tenho que mostrar onde é que está o meu norte aqui para poder ajudar, enfim, na localização desse determinado projeto. Outras informações aqui, gente, ó, tá? Que eu posso trazer, então, né? Área total do lote, né? Qual que vai ser a área ocupada pela edificação, então no terreno, né? A taxa de ocupação, que basicamente vai se referir a uma porcentagem aqui, né, com relação ao meu térreo. A área total edificada, então de todos os pavimentos, claro, vai depender do tipo de projeto, né, gente? O índice de aproveitamento aqui, né, que é uma porcentagem sobre o total, tá? Então a taxa de permeabilidade, né, geralmente aqui, né, a gente é 18%, né? Eu tenho que deixar para vegetação ou pisograma, então por isso que a gente vê na frente aí das casas, geralmente, né, tá? Com os diferentes tipos de pisos, né, tentando considerar, enfim, né, a questão da vegetação e também o número de pavimentos, tá, gente? Então são informações aí que
são importantes, né, que podem complementar esse meu projeto. Tá? Então, gente, aqui eu coloquei para vocês um passo a passo, tá? Para tentar ajudar aí dentro do processo, né? Então, a primeira etapa aqui, né, gente, então geralmente com o traço mais fino, né, mais fraco, tá? Começa então com a questão da escala, tem que definir a escala. Então, vai depender basicamente aí do tamanho da prancha que vocês têm, tá? Então, a partir da definição então da escala, eu vou verificar como é que eu vou colocar ele dentro da prancha, né? Tá? Então eu vou traçar, né, retas perpendiculares aqui, né, gente, tá? Daí vão servir basicamente como guia aqui para vocês fazerem as demais linhas, tá? Sobre uma linha base horizontal aqui, né, eu vou assinalar todas as cotas lidas na direção horizontal da planta. Depois, sobre a linha de base vertical, assinalar todas as cotas lidas na direção vertical da planta, né? Então assim, ó, as medidas gerais aqui do objeto vocês podem fazer um planejamento, digamos assim, né? Pensando naquilo que vocês têm para poder informar depois, né? Porque agora vocês já sabem basicamente aí, né, a quantidade de informações, né, que precisam ser trazidas, né, para um projeto desse tipo, tá? Então você deve considerar esse espaço que eu tenho aqui ao redor, né, justamente para pensar nesse planejamento. Segunda etapa, então aqui, ó, levantar as retas perpendiculares à linha base, tá? Horizontal, né, passando pelos pontos das cotas assinaladas, né, tá aqui. Fazer o mesmo em relação à vertical e depois apagar as linhas em excesso, tá, gente? Então, cara, depois eu vou limpando o desenho, né? Uma segunda opção seria então marcar o contorno externo do projeto também, né? Desenhar a espessura das paredes externas e desenhar também as principais divisões internas, tá? Então é normal, né? Ele fica como se fosse um rascunho aqui, né? Depois vocês vão apagando aos pouquinhos, né, e vão deixando só aquilo que é mais importante, né, gente? Mas eu preciso ter essa noção do todo aqui, né? Então, assim, cuidem muito dessa questão da dimensão interna, tá? No caso aqui, já que a gente está falando diretamente de planta baixa, né? Cuidem a dimensão interna do ambiente que vocês têm, tá? E depois verifiquem qual que vai ser a espessura das paredes que vai ser utilizada, tá? Conforme eu indiquei antes para vocês, né? Se for parede interna, faz 15. Se for parede externa, faz 20, tá, gente? É o mais convencional aí, né? Terceira etapa, já com traços mais médios, né? Vou desenhar as aberturas, né, gente? Então as portas e as janelas, tá? Vou desenhar as louças e pia de cozinha, no caso aqui, né, para as áreas molhadas, tá? Desenhar a projeção da cobertura em linha fina, contínua. Claro, se for o caso aqui, né, gente? Mas é nesta etapa, tá? E sigo apagando o excesso dos traços, normal, né, gente? Então, vai estar mais ou menos como está aqui na figura, tá? Quarta etapa, ó, aí a coisa já ficou bem detalhada, né? Então, vou desenhar as linhas tracejadas, tá? Então, a projeção da cobertura, os reservatórios, etc, tá? Denominar os ambientes, então aqui por mais que esteja pequenininho um pouquinho aqui na imagem, mas dá pra gente ver, né, que já está com a especificação dos ambientes. Eu vou indicar a área de cada ambiente, né, a especificação do tipo de piso, como eu falei antes para vocês, tá? Então aqui, ó, tem a questão do nível aqui também, ó, gente, tá? Tá logo abaixo aqui colocar a indicação do nível. Cotar aberturas, né, portas, janelas e portões, lembrando que eu tenho aquelas duas maneiras, né, gente? Ou eu coloco então a anotação, ou eu coloco, enfim, na forma de tabela lá, né, na forma de quadro, como eu havia explicado anteriormente. Vou começar a colocar as cotas do projeto, né, gente? Olha a quantidade de cota que a gente tem aí, tá? Desenhar o piso nas áreas molhadas, então eu tenho que fazer aquela diferenciação, né, gente? Ó, então aqui é na parte da cozinha, aqui é uma lavanderia, né? Tá? Aqui então os banheiros também, né, gente? Aqui é a parte externa, né? Tá? Uma varanda, né? Então aqui eu tenho área molhada, né? Não significa, então como eu disse antes, não significa aqui que o meu revestimento é quadradinho, não tem nada a ver, né, gente? Depois eu posso especificar isso aqui. É só para mostrar essa diferença, enfim, né? Indicar a posição dos cortes, tá? Então vai depender dos cortes aí que vocês vão fazer, mas geralmente tem os 2 cortes para serem executados, né, gente? Indicar o norte, então tá lá, ó, como eu falei antes, tá? Indicar a entrada principal, tá? Aqui no desenho está, acho que aqui está a entrada principal, tá? Acentuar a espessura dos traços da parede, então, né?
Os traços, gente, ele tem que ser mais grosso, né? Ele não pode estar com a mesma linha da parte interna, por exemplo, aqui do mobiliário que vai estar dentro, ou do piso, né? Tá? É a parede que foi cortada, tem que lembrar isso, né? Então ele tem que ser mais grosso. Denominar o tipo de desenho e colocar a escala, né, gente? Então tá aqui, ó, é uma planta baixa no caso, e a minha escala, né, foi 1:50, né? Só para ilustrar, né? Então tá aí, né, gente, ó, a planta baixa, né, basicamente, né? Tá? Então peguei aqui então o meu projeto, né, e fiz um corte, né? Ó, aqui a gente consegue ilustrar também, né, a partir dessa imagem, né, para verificar essas características aí, né? Tá, ó, dá para ver claramente então as paredes aqui, ó, estão mais grossas, né, gente, ó. Então quando eu cobro lá, a gente fala graficação nos projetos, né? A graficação se refere bastante a isso, tá, gente? É mostrar essa diferença, né? Seja no caso aqui daquilo que está mais perto, aquilo que está mais longe, aquilo que está visível, aquilo que está oculto, tá? No caso aqui o que é cortado, o que não é cortado, tá, gente? Então tem que ter esse cuidado, né? A linha de desenho não pode estar igual às linhas de cota, né? Então tem que mostrar essas diferentes situações aí, né? A partir da minha representação gráfica, né, pessoal? Tá? Então aqui no caso eu tenho a indicação do corte, ó, a gente tem um corte então, né, um transversal e um longitudinal, tá? Então a gente consegue perceber então, né, geralmente é o que a gente vai ter dentro dos projetos, né, tá? Sempre com a indicação para onde que eu vou olhar, né, no caso o que eu vou mostrar, né, e o que eu vou tirar fora, né, o que eu vou deletar, digamos assim, né, tá? E aí, por fim aqui, só para fechar, então eu trago as referências para vocês novamente, tá, gente? Então aqui, ó, a NBR 6492, que é a específica aqui dos projetos de arquitetura, tá? Aí as outras que a gente já viu de forma bem direcionada já, né? Mas enfim, tem todas ali, né? A emprego de escalas, a aplicações de linhas ali, né? A de folha de desenho, que foi uma das primeiras, e também eu tenho para quem precisar, né? Tenho a 13142, que é com relação ao dobramento e a cópia. Todas já estão para vocês lá no portal. Tá, gente? Bom, gente, então assim, qual que é a atividade que eu pensei para vocês, tá? Então, para a gente poder dar conta, então, desse módulo 4 aí da disciplina, tá? Então, com valor aqui de 20 pontos, eu pensei em um exercício focado em interiores, então, para a gente poder exercitar essa questão da planta baixa, principalmente. E aí, claro, né, enfim, ao invés de a gente fazer uma planta baixa enfim, de uma residência por completo, eu vou focar basicamente aqui num projeto de um ambiente, tá? Aí eu escolhi uma cozinha, né? Então eu coloquei assim uma medida mais convencional, dá para dizer assim, tá? Então eu pensei numa cozinha aqui de 15 metros, mais ou menos, tá? Então vocês têm aqui 4,35 por 3,50, tá? Essas são as medidas para vocês trabalharem. Que eu acho que é uma medida assim bem razoável, também para não ficar nada assim muito fora, né? Senão a gente deixa assim um espaço muito grande aí, depois vocês vão acabar trabalhando aí, de repente fazendo outros projetos e vão verificar que assim que está sobrando espaço, enfim, né? Claro, a não ser que a gente tenha contato aí com projetos, né, com esse tipo de necessidade, mas o geral é ter ambientes menores. Então eu achei assim mais sensato que vocês fizessem esse tipo de exercício, tá? Então basicamente vocês vão trabalhar então a planta baixa desta cozinha, tá? Desse ambiente. Aqui eu coloquei para vocês então algumas medidas complementares, que são basicamente ali, né, a janela, tem uma porta de acesso externo, tá? E uma porta de vidro, tá? Então eu já coloquei as medidas para vocês ali, depois vocês vão trazer, é claro, para dentro da planta. E a planta está aqui na figura 1, tá? Vou mostrar a planta primeiro aqui, daí depois eu já explico, tá? Aqui eu quis trazer a planta de forma completa para vocês, só para poder ilustrar, porque enfim esse projeto não é meu, tá? É um projeto que eu encontrei, né? Mas é um projeto que foi desenvolvido, no caso, né? Um projeto residencial, né? Tá? E ele traz aqui, enfim, né? Todo o pavimento aqui, né? Inferior, né? Tá? Com toda a disposição, então, dos ambientes, né? Então eu achei interessante para vocês visualizarem, né? Tá? Só como é que, enfim, foi proposto, né?
E o nosso ambiente a ser trabalhado é esse aqui, né, gente? É a cozinha, tá? Então não se preocupe, vocês não vão fazer toda a planta baixa, tá, gente? É só fazer a cozinha, tá? Então a cozinha, como eu disse antes, ela tem 13,50 aqui, tá? Nessa parede. E ela tem... onde é que tá aqui a outra medida? 4,35, tá aqui no cantinho. 4,35 nessa outra parede aqui, tá? Então, isso aqui é medida interna, tá, gente? Então, por fora, vocês têm aqui mais a questão da parede, tá? Depois vocês podem definir isso aqui, né? Então, no caso, se quiserem fazer... Aqui no desenho não tá diferente, tá? Mas aquilo que eu falei para vocês, né? Parede interna faz com 15, parede externa faz com 20, tá? Então, se quiserem considerar esse aspecto para poder depois fazer a planta de vocês, né? Já que vocês vão fazer só aqui da cozinha, tá? Então, vocês podem considerar. E aqui, cara, tem um layout bem básico aqui, né, gente? Que eu achei bem horrível, para dizer bem a verdade, né? Olha só. Tem uma pia aqui, né? Que tem um fogão em cima, um fogão de mesa, né? E tá a geladeira aqui. Então, a geladeira tá trancando o resto do armário aqui, né? Então, bem mal projetado, mas enfim, tá? Então vocês deletem essa parte interna aqui, né? Como está aqui, vocês vão fazer o projeto de vocês, tá? Conforme vocês quiserem, tá? Então eu coloquei para vocês as medidas gerais. Eu acrescentei, na verdade, porque não tinha essas medidas aqui, né? Não estava visível na planta, né? Então assim, ó, eu coloquei 15 aqui, ó, para essa medida que eu tenho antes da porta, tá? Então, como eu falei antes na apresentação, geralmente a boneca aqui, ó, é 10, tá? Então eu deixei 15 porque vá que alguém queira trabalhar aí com uma porta diferente aqui, ó, tá? Do acesso para a sala de jantar, quer botar uma porta de correr, de repente quer vir para lá, ou quer mudar essa esquadria, enfim, pode inventar o que quiser aí, né? Então eu deixei 15, tá? Deixei a porta de 80, essa aqui, para não tomar muito espaço. Aí aqui eu tenho 80 nesse pedaço aqui, né? Digamos, antes de iniciar a janela. E a janela com 1,50, tá? O resto das medidas da janela tá lá em cima, né, gente? Aqui eu não quis botar tudo só para não poluir, né? Porque eu queria só identificar para vocês. E aí sobra 1,10 aqui, tá? Bem tranquilo. Com relação então a esta parede, né, que total vai ser 3,50. Então eu tenho 1,20 aqui, tá, pessoal? Tá? Aqui eu tenho 1,50, então que é este vão aqui para dar acesso à sala de jantar, tá? Pelo projeto que está aqui dá para ver que eles colocaram uma porta de vidro, tá? Enfim, mas vocês podem pensar aí da forma que vocês quiserem, tá, gente? É livre aqui, o projeto é de vocês, tá? Mas eu tenho 1,50, isso eu tenho que respeitar, digamos assim, né? E vai sobrar mais 80 aqui para o cantinho, tá? Então, o que você tem que pensar é basicamente isso aqui, né? Como fazer, então, um projeto aqui para esta cozinha aqui, tá? O que eu coloquei, então, para vocês aqui, né? Porque o foco nosso aqui é desenho técnico, né, gente? Então, assim, não vai ser um projeto por completo, digamos assim, porque não é a disciplina de imobiliário e ambiente, tá? Aqui eu estou mais cobrando esse exercício inicial aí para poder ver a aplicação aí dessas normas relativas ao projeto arquitetônico, tá? Então aqui as medidas complementares que eu estava falando para vocês estão aqui, né? Então botei da janela ali, né? Com peitoril de 1,10. A porta que é de acesso externo, normal, né? 80 por 2,10. E a porta de vidro é aquele vão que eu tenho para acessar a sala de jantar, tá? 1,60 por 2,10. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui para vocês agora aqui, ó. Ficou 1,50, tá, gente? Ó, não é 1,60 ali, ó. Agora que eu vi que ficou diferente, mas a gente já altera aqui, né? Fica direitinho. Tá? E aí eu coloquei como etapas, né, gente, ó. Para vocês definirem então o conceito da proposta, tá? Eu sugeri que vocês façam um Starbusting primeiro, então, né? Façam então as perguntinhas básicas lá, tá? Para poder definir então como é que vai ser esse ambiente, né? O que vocês querem, enfim, da proposta para ele, tá? Depois, então, desenhar a planta baixa da cozinha, então na escala 1:20. Então, eu achei que ficaria mais apropriado, né? Já que a gente já está tratando só da cozinha, digamos assim, né? Não é da residência de forma completa, digamos assim, né? Então 1:20 está suficiente, até para poder ficar mais visível para vocês, tá? Depois vamos fazer o memorial descritivo do ambiente, então como eu falei, ó, informação do mobiliário,
Iluminação, é claro que vocês não vão fazer um projeto de iluminação aqui, gente, ó, não, a gente não tem ainda nem subsídios para isso, tá? Mas vocês podem colocar sugestões, né, como é que vocês pensariam, enfim, iluminação, tá? Revestimentos, como a gente estava conversando antes, né, eu tenho que fazer aquela diferenciação ali dos revestimentos, né? No caso, se for toda a cozinha com área molhada, né, então só vai indicar isso, né? Acabamentos, materiais, enfim, tudo que vocês quiserem trazer aqui de informações complementares para poder apresentar esse projeto. E eu pedi 2 cortes, tá, pessoal? Então, como eu falei, assim, é de praxe, né? Um transversal e um longitudinal, tá? Para vocês fazerem detalhamento ambiente. Então, isso vai depender basicamente assim de como vocês vão definir esse layout, né? Então, não tem como dizer para vocês, professor, eu vou mostrar essa parede, eu vou mostrar outra. Depende do que vai ter na parede, né? Eu quero ver onde é que vai estar o mobiliário, por exemplo, ali, ou onde é que vocês vão colocar a mesa, se é que vão colocar alguma mesa, enfim, né? Como é que vai ser o projeto a vocês, tá? Mas basicamente ele tem que servir para mostrar essas informações. Então eu acho que 2 cortes são suficientes aí, tá, gente? Aqui eu tenho então a avaliação, né? Deixei 2 pontinhos para o Starbursten, 5 a planta baixa, 3 o memorial, né? Porque o memorial tem bastante informação para vocês trazer, e 5 para cada corte, tá? Então vale 20 essa atividade aí, né, gente? Lembrando que eu tenho todos aqueles critérios, né? Então a representação gráfica, a escala, o detalhamento, fazer a identificação, a graficação que eu estava explicando antes, tá? O dimensionamento, o memorial que já está ali, né? Como eu falei antes, né? Com aquelas informações. E a prancha normal, aqui tamanho, imagem, selo, enfim, né? Sempre tendo as normas aqui como referência, né, gente? Tá? Esse trabalho é em dupla, gente, tá? Eu deixei esse trabalho em dupla que eu quero que vocês também discutam aí, né? Só que, claro, aí você tem que verificar o que cada um vai fazer e tentar se organizar, né? Para interagir, né? Mesmo online, né? Mas eu pensei que esses 2 últimos trabalhos, na verdade, né? Que vocês possam fazer em dupla aí, né? Claro, quem quiser fazer de forma individual, tranquilo também, tá? Mas esse aqui eu, então, acho que poderia ser feito em dupla, né? Até para vocês trocarem informações aí, que eu acho que é importante. E aqui eu coloquei para vocês só 2 descrições, né, gente? Então, o que é os cortes aqui, né? Então, o corte transversal, né, gente? Basicamente, né? É aquele obtido quando a gente passa por uma construção, né? Um plano de corte e projeção vertical. Então, ele está normalmente paralelo às paredes aqui, tá? Então, a gente retira aqui, né, a parte frontal, no caso aqui, né? Pegando esse exemplo, né? Só para poder ilustrar. E o que é o corte longitudinal, tá? Então, elaborado também aqui da mesma forma, né, gente, para a gente poder ter esse detalhamento melhor aqui, né, tá? Então, normalmente você faz então esses 2 cortes, né, gente? Então, um longitudinal e o outro então transversal, né? Então, esse aqui ele está paralelo aqui no caso da minha parede, tá? Então, é essa a intenção que eu quero ali que vocês consigam mostrar, então, a partir desses 2 cortes, né, como que vai ser então o projeto aqui desta cozinha, tá, gente? Então, resumidamente, é essa a nossa atividade aí, tá?